Bom, em primeiro lugar, boa noite. É muito bom poder conversar com professores, né? Eu sou de São José dos Campos, a gente está muito longe, né? Eu sou do interior de São Paulo. E quando a Patrícia entrou em contato comigo, né, pra gente conversar, eu fiquei pensando, né, sobre isso que às vezes a gente vai falar e a gente tem uma certa resistência. Ih, meu Deus, lá vem mais uma coisa para eu fazer, né? Eu sou professora também, eu sei que a gente tá cansado, a gente tudo parece que tudo que dá errado no mundo eles querem que vire currículo, né, pra gente. Então parece que quando fala em metodologias ativas, a gente fala assim: "Ah, não, mais uma coisa". Parece que eu já tô carregando o mundo nas costas, vai vir alguém botar mais uma coisa, né? Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é uma esperança de tirar um pouco o foco, né, dessa necessidade de precisar falar, 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 chamar atenção, falar, falar, porque eu sei qual é a sua realidade, principalmente se você trabalha com os pequenos, né? Quando eu criei o canal, eu trabalhava com sétimo e primeiro ano do ensino médio. Então, quer dizer, eu não estou falando de uma realidade do ensino superior, né? Eu estou falando de uma realidade de ensino fundamental, né? Que é ali, eu acho que é o que a gente muitas vezes tem mais dificuldade, porque envolve outras questões e não só as questões didáticas, né? Bom, eu sou a Luana, eu tenho 27 anos, eu sou de São José dos Campos, eu sou professora desde que eu me entendo por gente, sou professora desde os 18, eu comecei como professora de inglês, depois professora de português. Eu tô na mesma escola há 5 anos, mais ou menos, e eu trabalho hoje muito voltado para essa questão das metodologias ativas, né? Eu também sou formada em design instrucional pela Universidade Federal de Itajubá, e esse curso me abriu assim muitas possibilidades de pensar a sala de aula de uma forma diferente, né? Então, assim, só introduzindo, né, a sala de aula invertida, ela é justamente, a ideia dela é tirar o foco dessa explicação que a gente fica fazendo, né? Por exemplo, não sei se alguém aqui é professor de português, mas se a gente vai explicar oração subordinada, né, é muito difícil começar esse conteúdo. Então, né, quando eu comecei a pensar sobre isso, começar a história do começo, né? Em 2016, eu trabalhava com sétimo e primeiro ano. Eu sou professora de português, e aí eu tinha aquela dificuldade, né? Que eu acho que todos vocês têm. Vou começar um conteúdo, aí eu começo lá, escrevo na lousa, e aí eu começo. Joãozinho, senta direito. Fulano, para de conversar. Não sei quem, para de bater no fulano, né? E assim a gente vai. E a aula de 50 minutos passa a ter, às vezes, meia hora, 15 minutos, dependendo do tanto de vezes que eu chamava a atenção. Né? Então, isso foi me incomodando, eu fui ficando, nossa, não é possível. E era um ano com muitos feriados, então eu via que eu não ia dar conta do conteúdo se eu continuasse seguindo aquele mesmo jeito, né? E no ano anterior, em 2015, eu tinha tido uma palestra na escola com um dos meus colegas professores sobre metodologias ativas. Falei, parece que tá aí um caminho, né? Só que eu não sabia o que fazer, como fazer. Eu também estava, com certeza, com a mesma angústia que vocês têm de agora, se eu inventar esse negócio, vai ser mais uma coisa para eu fazer que vai acrescentar, né? Como eu falei no começo, não sei se cortou a minha fala, mas parece que tudo que dá errado no mundo vira currículo, né? E aí a gente fica com essa sensação de que a gente precisa dar conta de tudo, de tudo, de tudo. Bom, o que é que eu fiz? A sala de aula invertida, ela consiste basicamente em tirar o conteúdo inicial de ser explicado em sala de aula para você mandar de tarefa. Né? Então, o que eu fazia? Eu pegava, selecionava no começo, selecionava um vídeo, por exemplo, sobre tipos de sujeito. Alguém já tinha gravado, né? Tem muitos canais de videoaula. Alguém já tinha gravado, eu pegava, indicava o vídeo como tarefa para eles. Eles tinham só que assistir a um vídeo e fazer anotações. Era só isso. Não tem lista de exercício, não tem nada disso. Fizeram, beleza. Chegou em sala de aula, aí a gente ia fazer exercício, tirar as dúvidas, trabalhar em pares, né? Por que fazer isso? Porque aí a gente se desgasta menos. Quando o aluno tem tempo para aprender no tempo dele, né? Então, se eu vou lá e assisto a um vídeo, eu não entendi,
Eu posso assistir de novo. Na sala de aula, muitas vezes eu fico com vergonha de perguntar, porque eu vou perguntar de novo, eu vou falar de novo. Aquele colega vai olhar e falar: "Ai, lá vem o chato que vai falar de novo a mesma coisa", né? Então, isso tirou um pouco essa apreensão, né, que os alunos tinham. Gente, eu falo muito rápido porque eu trabalho com criança. Então, se a gente não fala rápido, eles perdem o foco rapidinho na gente, né? Então, eu mandava essa tarefa para casa, eles assistiam ao vídeo, faziam anotações e vinham com as dúvidas. Quer dizer, eu já eliminei metade do meu desgaste de gente, presta atenção, gente, anota isso daqui, gente, isso cai na prova, que eles já viam no vídeo. Então, muitos alunos começaram a desenvolver também alguma habilidade, né, digamos assim, para estudar sozinho. Então, se ele tinha uma dúvida, ele viu o vídeo, ele não entendeu o sujeito indeterminado, por exemplo, ficou muito difícil naquele vídeo. O que ele fazia? Ia pesquisar. E aí a gente vai criando uma cultura, que é um dos propósitos da sala de aula invertida, uma cultura de estudo. Eu sei que não é fácil, o que eu estou dizendo para vocês não aconteceu do dia para a noite. É claro que eles brigaram muito comigo no começo, eles falavam que não queriam fazer, eles falavam que eu era chata, que tudo isso era chato, que eles preferiam que eu fosse lá e explicasse para eles como eles sempre fizeram. A resistência que o professor tem, muitas vezes, é a resistência que o aluno tem também. A gente tem que entender isso, só que a gente não pode parar aí. Né? Eu acho que quando a gente entende por que a gente está resistente, e muitas vezes essa resistência é de uma frustração, eu fiz uma coisa diferente, eles não prestaram atenção, eles não gostaram e ainda falaram que preferiam do outro jeito. A gente se frustra, né? A gente fica chateado porque você preparou tanto, pesquisou, foi atrás, mudou o seu jeito, e aí eles falam que não gostaram. Ai, que chato, né? Isso aconteceu comigo também, muitas vezes, né? A escola que eu trabalho apoia muito, porém, os alunos tiveram uma resistência muito grande. Então, eles queriam a aula tradicional, né? É muito mais fácil para eles, só que é muito menos eficiente. Se fosse eficiente, já tinha dado certo. Né? E como eu ouvi aí, eu não sei se foi a Patrícia que disse, ou foi a professora que falou antes, mas a gente tem que tentar. A gente não acerta sempre, mas a gente também não erra sempre. Né? Então, a gente fazendo aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo. Então, no começo, eu pegava vídeos já prontos e mandava para eles. Mas daí eu falei assim, quer saber? Eu vou gravar esses vídeos porque eu quero trabalhar especificamente com a linguagem deles. As piadinhas, os memes, né? Aquela bobeira, aquela linguagem de sala de aula que a gente tem com as turmas é normal. E aí eu comecei a produzir os vídeos. Eu tinha uma câmera normal, dessas de tirar foto, né? Que antes a gente usava, tava aí. Aí eu comecei a gravar os vídeos. Gravava, não ficava assim um vídeo maravilhoso, gravei muito vídeo escuro, gravei vídeo que o som não estava muito bom, mas eles gostavam, porque eles estavam vendo a professora ali que estava se importando com quem tinha um tempo diferente. Porque a gente, né, a sala de aula não propicia pra gente ter respeito pelo tempo de cada um. Né? Então, quando eu sou mais lento ou quando eu sou mais rápido, a sala de aula acaba sufocando. E aí eu vou para indisciplina, aí eu quero perturbar o meu colega, aí eu quero cutucar as pessoas, né? Então, quando eles assistiam aos vídeos, eles ficavam ligadinhos e eles sabiam que se eles quisessem ver aquela explicação de novo, eles poderiam. E aí eu comecei a trabalhar isso de forma mais natural possível, né? Então, eles começaram a pedir os vídeos. E isso foi muito legal. E aí, no final de 2016, uma colega ofereceu para fazer a edição dos vídeos. Daí eu comecei a pensar em trabalhar esses vídeos de uma forma um pouco mais profissional. E aí, uma coisa muito interessante começou a acontecer, que eram alunos e professores de outros lugares
pedindo vídeos e pedindo as explicações. Aí foi o que eu falei lá na Campus Party, né? Que é a democratização do ensino, que é quando eu, aqui em São José dos Campos, consigo produzir material para vocês ou para outro lugar, e de forma gratuita e totalmente aberta no YouTube. Né? E tanto é que na Campus Party eu fui na YouTube Edu, na seção YouTube Edu, que é justamente, né, eles fizeram uma escolha, né, de todos os youtubers do Brasil para falar, e a gente mandou o tema da palestra, 3 foram selecionados. Então, falar desse caminho é dizer para vocês que eu sei que vocês estão angustiados, que eu sei que parece que tá todo mundo cobrando uma coisa que parece que vai ser mais uma, além do diário de sala, além da indisciplina, além dos livros para ler, além da pós-graduação que você tem que fazer para ganhar ponto, para não sei o quê, porque é massacrante. Mas eu gostaria de dizer para vocês também que a intenção da metodologia ativa é tirar um pouco o fardo das costas de vocês. Quando a gente responsabiliza o nosso aluno pelo aprendizado, o fardo fica mais leve, porque ele está dividido. Não pode ser só a gente, né? Hoje, quem é o professor dos tempos de hoje? Ele não é mais o detentor do conhecimento soberano absoluto. Ele é aquele que sabe partilhar a responsabilidade. Não é fácil, porque os pais no começo, os alunos no começo, vão querer que vocês continuem sendo os detentores soberanos. É mais cômodo, porque aí eu culpo o outro pelo meu fracasso, né? Eu, enquanto aluno, não me responsabilizo, culpo o outro. Então, as metodologias, assim, é um assunto que eu sou apaixonada, porque as metodologias, elas mudam a nossa forma de ver a educação. Então, não é aquela coisa, né, o modismo, né? Tem muito isso. Tem gente que fala, é mais um modismo da educação e tudo mais. Mas é mudar a nossa forma de ver as coisas, de ver a nossa sala de aula. E aí foi muito legal lá na Campus Party, né? Que eu fui falando, e aí teve uma pessoa que levantou a mão e falou assim: mas professora, você trabalha em escola particular. E na escola pública? Daí eu falei assim: olha, eu não tenho essa experiência, e aí até a questão levantada, né, foi a questão da falta do material. E aí, um dos participantes lá do dia, me mandou o link de uma pesquisa falando assim que é justamente o aluno da escola pública que passa mais tempo no celular. Então, por que a gente não pode usar esse tempo que ele passa no celular para poder utilizar para algo produtivo? Por que a gente não ensina esse menino, essa menina, a utilizar melhor essa tecnologia? E eu acho que é também a nossa função, não só como professor, mas como adulto, né? Nós fizemos pesquisa em biblioteca, eles não. Então, quer dizer, para eles mexer no celular é como para a gente abrir a geladeira. Quando eles nasceram, já estava lá. Quando a gente nasceu, a geladeira já estava lá. É normal, é natural, né? Só que como a gente vai utilizar isso, como que a gente vai orientá-los a utilizar isso, é o que vai fazer a diferença. É o letramento também para as redes. A gente fala, né, em letramento como às vezes só sinônimo de alfabetização, lá de aprender as letrinhas, aprender as sílabas, aprender a escrever, mas não é só isso. Né? A gente precisa de letramento midiático, a gente precisa de letramento dentro das mídias também. Né? Eles estão perdidos. A gente acha que eles sabem fazer muitas coisas que a gente sabe, né? Por exemplo, digitar um texto no Word e eles não sabem. Então, quer dizer, muitas vezes, e aí eu fiquei muito surpresa quando eles me diziam que nunca tinha passado pela cabeça deles estudar daquela forma. E nunca tinha passado pela minha também utilizar aquilo. E aí, assim, eu comecei a diminuir indisciplina, porque eu comecei a chegar mais perto, eu comecei a entender melhor quais eram as dúvidas, porque pensa só, você tem uma dúvida, o professor não consegue chegar até você. Você tem 12 anos. Qual é o seu caminho mais fácil? Fazer bagunça, é claro, né? Então a gente não dá para exigir uma maturidade que eles não têm. E a gente sabe que eles estão chegando, né? Cada vez mais imaturos pra gente também. E também a gente não consegue, é humanamente impossível atender 40 alunos quando eu tô focado em explicar 50 minutos. Né? A gente foi ensinado assim, na faculdade ensinaram pra gente, ninguém disse de metodologias ativas para mim, e eu não tenho tanto tempo de formada assim, né? Então, às vezes a gente joga muito pro professor,
mas a gente não entende essa angústia, né? E eu acho que é entendendo a angústia que a gente age em cima dela. É só que a gente não pode ficar parado, né? Eu não posso dizer que eu tô angustiado e só esperar, né, que algo aconteça. Então, eu diria para vocês, né, até mesmo pra gente abrir para as perguntas, mas eu diria para vocês, eu entendo que seja uma insegurança, eu entendo que a gente tem medo de errar, que a gente tem medo do aluno não gostar, que a gente tem medo dos pais, a gente tem medo de tudo, né? E é normal, porque a gente está sendo atacado de todos os lados. Mas a gente precisa ter coragem. A Patrícia lembrou, né, que eu usei a metáfora da Alice, mas eu gostaria de usar uma outra metáfora, que é a metáfora do Mágico de Oz. O Mágico de Oz, basicamente, né, a Dorothy procurando, ajudando, né, com que o leão ache a sua coragem, que o homem de lata ache o seu coração e que o espantalho ache um cérebro. Quer dizer, o que a gente precisa para implementar mudanças na nossa sala de aula e que vão se espraiar para a educação? A gente precisa de técnica, que é o cérebro do espantalho. A gente precisa de coração, que é esse momento onde eu ouço as minhas angústias, ouço as angústias do meu aluno, as angústias da coordenação, as demandas do mundo, mas é o momento onde, e como o leãozinho, né, ele não encontra coragem, mas o que o Oz fala para ele é: você tem que enfrentar o seu medo mesmo não tendo, né? Você tem a coragem dentro de você, mesmo você achando que você não tem. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem as ferramentas, que a gente tem que derrubar a nossa casinha feita até agora e começar do zero. E não é assim. Tenho certeza que muitas coisas que vocês fazem. A Dorothy, no Mágico de Oz, o que ela tá tentando fazer? Ela tá tentando ajudar o espantalho a encontrar um cérebro, o homem de lata a encontrar um coração e o leão a encontrar a coragem, né? Eu penso que o nosso caminho na educação, ele é justamente o caminho da Dorothy, né? No caminho dos tijolos amarelos, que é buscar a técnica, que é o cérebro do espantalho, que é isso que a gente está fazendo agora, que é isso que vocês estão fazendo aí numa noite de quinta-feira, né? Então saibam que vocês estão buscando, que é ter coração, que é o homem de lata, para ouvir as nossas angústias, ouvir as angústias dos alunos e tentar, né, absorver tudo isso. Não é fácil, né? Mas uma das coisas que o homem de lata diz é: agora eu sei que eu tenho um coração porque ele está doendo. Então, essas coisas nos transformam, né? Elas precisam nos transformar. O professor não é só técnica, né? Não parece, mas a gente tem sentimentos. E a coragem do leão. A partir do momento que eu tenho técnica e que eu tenho esse encontro afetivo com aquilo que eu quero, eu consigo ter coragem. No final, eles descobrem que o Oz, o mágico de Oz, era apenas um homenzinho que se passava por um mágico. Muitas vezes são as nossas ilusões em relação a tanta coisa que a gente evita. A gente acha que a metodologia ativa é um grande problema, quando na verdade ele era só um homenzinho, né, como o Oz, que tá dizendo pra gente: enfrente os seus medos, vá atrás, tente, não tem problema se você errar, você vai errar. A gente gosta muito de dizer isso para os alunos, né? De que eles precisam errar, que é ali que está a oportunidade da aprendizagem. Por que não nós nos permitimos errar também, né? E a gente tem que prestar atenção de que a gente não erra sempre, a gente acerta também. Então é valorizar aquilo que a gente acertou, partilhar com os colegas. Isso que vocês estão fazendo aí é muito importante, é fundamental, porque eu acho que o professor, ele é um ser que às vezes fica muito sozinho, né, nas suas angústias. E quando a gente se encontra e faz isso que vocês estão fazendo, e eu tô tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando e também ouvindo, isso eu acho que é o transformador, né? É para isso que a gente trabalha. Para que as pessoas possam se encontrar, para que elas possam dizer e para que elas possam transformar, né? Se a gente está aí na educação é porque a gente acredita na transformação. Então, eu acho que se você quiser abrir para as perguntas, Patrícia.